trabalho do vigia, certo? Então, hoje a gente vai começar a nossa segunda aula, né, o dia 2. A gente começa o módulo 3, que vão ser planos de segurança e prevenção, certo? Como todo mundo já tem slide, eu acredito que alguns de vocês já devem ter visto, já devem ter dado uma boa olhada no slide. E novamente, hoje eu vou enviar todo o material. Caso alguém não entenda, pode vir, chega a vir me perguntar. Pode, eu vou mandar um material bem detalhado, bem explicado sobre de toda a aula dos 2 dias, inclusive, como eu fiz anteriormente. E é isso. Vamos começar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode parar também. Eu vou tentar responder a pergunta. E pronto, e é isso aí. Vamos lá. Bom, começando hoje, né? A gente vai falar sobre o protocolo de segurança e emergência, né? E para começar a falar disso, né, eu gostaria de começar falando sobre desenvolvimento e implementação desses planos de segurança, certo? Vamos lá. Vamos lá. O que é um plano de segurança escolar? O que é? Como é que isso é feito? Vamos lá, pessoal. Um plano de segurança escolar, ele é um documento estratégico. Ele é um documento que ele precisa de todo um estudo para ser feito, certo? Ou seja, ele é estratégico, é um documento estratégico fundamental que vai estabelecer no ambiente escolar as diretrizes, né, as regras, os procedimentos, tudo que vai ser feito, responsabilidades e recursos necessários, né, para garantir a proteção do ambiente, tanto o ambiente de trabalho, tanto o ambiente escolar, qualquer tipo de ambiente. Vai ter esse plano de documento estratégico, né, que é esse plano de segurança. Tudo bem? E vamos lá. Para garantir, né, a melhor eficácia, né, contra riscos e ameaças. Mas ele não vai se tratar inteiramente, né, de um documento genérico, não é um documento que você vai deixar na mesa, vai dar uma olhada ali vez ou outra, não. Ele não é um documento genérico, ele não é só um pedaço de papel. Ele é um plano completamente personalizado. É um plano que ele se adequa a qualquer tipo de ambiente. Cada ambiente vai ter o seu próprio plano personalizado, certo? Tudo bem? Ele é cuidadosamente elaborado, porque ele busca atender às necessidades de um local específico. Por exemplo, o plano de segurança de um departamento policial não vai ser o mesmo plano de segurança de uma escola, sabe? Entendendo? É mais ou menos assim. Ou seja, o plano de segurança escolar, ele vai se adequar para garantir a segurança de alunos, de professores e do pessoal que trabalha ali. E o plano de um departamento policial vai ser completamente diferente, justamente por lidar com outro tipo de público, né? Lidar com criminosos, com policiais, com o pessoal mais da barra pesada, né? Assim, entre aspas, certo? Então, pessoal, vamos lá. O que vai considerar nesse plano de segurança? O que eu tenho que tomar o que eu tenho que dar prioridade para saber como é que vai acontecer um plano de segurança. Vamos lá. Primeiramente, a localização do local. Se é um local aberto, é um local fechado, pode ser um local alto, né, de prédio, subterrâneo, esse tipo de local. Se é em mato fechado, se é no meio da cidade, esse tipo de localizações, certo? A estrutura física, o perfil das pessoas que trabalham no local, no caso de escolas, né, como é a área do pessoal que trabalha em escola. O perfil de aluno, se é aluno de ensino médio, se já é um pessoal adolescente, aluno de faculdade, que já vai ser um pessoal mas já mais ali entrando na fase adulta e adultos entre si, ou escolas de primário, né, que são ser escolas de pessoas de crianças, né, que vai lá com crianças. E é, outro ponto também que é necessário para fazer esse plano de segurança é os recursos disponíveis, né? Porque você não pode fazer um plano de segurança querendo englobar Deus e o mundo se você tem um recurso limitado, né? Se você não tem verba o suficiente para fazer tudo o que é necessário, né? Às vezes nem sempre vai ser necessário, como
às vezes é a realidade de muitas escolas aqui no sertão, né? No sertão pernambucano. Tudo bem? E o último ponto é os riscos prováveis, né? Por exemplo, que você vai identificar na análise de vulnerabilidades que a gente estudei que eu dei uma aula sobre análise de vulnerabilidade no final da aula passada. Então, esses riscos identificados na análise de vulnerabilidade é o que é outro ponto a ser colocado no plano de segurança. É um dos pontos que você vai tomar em consideração quando você está fazendo o seu plano de segurança, tudo bem? O desenvolvimento de um plano de segurança é eficaz, é um processo colaborativo, sabe? Não é um trabalho de uma só pessoa. É um trabalho todo, de todo um ciclo de trabalhadores que trabalham ali naquele local. Que vão dar experiências, vão dar depoimentos, vão dar relatos do que acontece, e assim vai se fazendo, vai se construindo um plano de segurança agradável ao local que todos trabalham, certo? Ah, por exemplo, numa escola, vamos dar o exemplo de escola aqui, né, que é o mais comum. O processo colaborativo que ele vai envolver, como a da comunidade escolar, ele vai incluir gestores, professores, funcionários, do zelador ao aluno que ele vai todo dia lá na escola. E em alguns casos, né, em alguns casos, até mesmo os pais das crianças, eles dão um depoimento, né, porque eles frequentam o local, certo? Então, o que eu quero falar é o seguinte, para esse plano de segurança, vai acontecer o seguinte: você, para ser realizado um plano de segurança, né, um eficiente, primeiro não pode só pegar na internet, copiar, colar, tá pronto. Não. O plano de segurança de um local ele tem que ser feito a partir desde o vigia até o aluno. Vigia, gestor, professor, qualquer tipo de funcionário, ele deve participar desse tipo do plano da realização do plano de segurança. Tudo bem? Porque justamente por a participação de múltiplos, né, de muitas pessoas, vai garantir diferentes perspectivas. Por exemplo, a minha visão como vigia vai ser diferente da visão do aluno, que vai ser diferente da visão do professor, certo? Então, essas perspectivas, elas vão se complementar e elas vão aumentar toda a eficácia do plano de segurança. Tudo bem? O... E justamente por falar nesse processo, o processo da elaboração, ela geralmente ela vai seguir algumas etapas, certo? Primeiramente é, calma, como é o nome da palavra? Primeiramente vai se realizar um diagnóstico, isso, diagnóstico. É todo um diagnóstico detalhado da situação atual da segurança da escola ou do ambiente de trabalho, como assim um diagnóstico detalhado. Você vai ver qual é a situação atual da escola, certo? Da escola, do local de trabalho, qualquer tipo de lugar. Você vai ser meio que um médico aí da segurança e você vai ver o que está acontecendo naquele local. É um local perigoso? É um local seguro? Você no seu papel de vigia, você vai ter esse trabalho, tudo bem? Mas, Fernando, por que eu vou ter esse trabalho? Vamos lá, essa etapa, que é a primeira etapa, ela envolve a análise de vulnerabilidades que eu mencionei lá atrás, né? Vai envolver as vulnerabilidades físicas, procedimentais e humanas, né? E a revisão do histórico de incidentes ocorridos na instituição, né? E coisas similares do tipo, se aconteceu um acidente, se aconteceu briga, é, se tem indício de qualquer tipo de coisa que não seja lícita, certo? E vocês vão tomar esse para si, esse diagnóstico, e vocês vão fazer bem específico o diagnóstico para que vocês consigam terminar essa primeira etapa do, do plano de segurança, certo? Com essa etapa, né? Assim que você termina essa etapa, ela vai fornecer uma base, ela vai ser a base de vocês para vocês saberem como esse plano vai ser construído, no que esse plano vai ser construído. Por exemplo, vamos tomar como exemplo, vamos mencionar que esse plano de segurança é uma casa, né? Mas eu vou construir a minha casa num local com muito sol, num local que tem muita chuva, num local que tem muito crime, certo? Então,
É justamente por isso. Ou seja, eu vou começar o meu plano de segurança a partir de quê? Pronto, vamos dar um exemplo. Uma escola que tem muita briga, certo? Uma escola que tem muita briga, geralmente você vai fazer esse diagnóstico, você pensa, opa, ok, essa escola aqui tem indício de muita violência, certo? Eu posso começar a fazer o meu plano de segurança em cima disso, certo? Para tentar diminuir, né? Pelo menos tentar diminuir a quantidade de violência naquela escola. E a partir disso, você vai de um ponto a outro, vai pulando de corda em corda, até conseguir fazer o seu plano de segurança para que ele seja o mais eficaz possível para o seu local de trabalho, certo? Aí, justamente, né, com base nesse diagnóstico, vocês vão definir os objetivos gerais e objetivos específicos, né? E com isso, né, Mas o que são esses objetivos, né? Pessoal, nesses objetivos vocês têm que ser claros, né? Vocês vão ser claros, mensuráveis e tem que ser objetivos atingíveis, certo? Você não posso colocar um objetivo que é inalcançável para a realidade do local de trabalho, ok? Por exemplo, numa escola que não tem uma verba tão grande, eu não posso colocar policial dentro da escola. É só um exemplo, é só um exemplo. Então, é necessário que os objetivos, tanto gerais quanto específicos, eles sejam objetivos que vocês têm uma visão que vocês conseguem alcançar, mesmo que a curto ou a longo prazo. Tudo bem? E tem que ser relevantes, é claro. E coloquem prazos, né? Sempre vão colocando prazos para vocês irem escalando, escalando, escalando desses objetivos, certo? Vamos lá, exemplo de um objetivo para incluir isso aqui. Reduzir em 50% nos incidentes de bullying durante o ano letivo, né? Que era o caso da escola. Garantir a evacuação completa do prédio em, sei lá, 5 minutos. Em caso de incêndio, conseguir evacuar todo mundo em 4 minutos. Esse tipo de objetivo, certo? E vocês vão adequando esses objetivos para de caso em caso, porque todo caso, ele é um caso, nenhum caso nunca vai ser igual. Ou seja, todo ambiente é diferente e todo ambiente vai precisar de um plano de segurança diferente, como eu já mencionei, é, anteriormente. Ok? Tudo bem? Tô indo muito rápido, pessoal? Ou querem que eu vá mais devagar? Tá tudo bem? Pronto, então eu posso continuar, né? Vamos lá. Fernanda, e qual é o que eu vou fazer depois, né? Pessoal, em seguida. Depois de você fazer esse diagnóstico, vocês vão desenvolver as estratégias e os protocolos, certo? Para alcançar esses objetivos que vocês traçaram anteriormente, né? Que onde essa vai ser a parte mais detalhada do plano, vai ser mais ou menos a parte mais trabalhosa, né? Onde vocês realmente vão colocar a mão na massa. E onde vocês vão descrever como serão os procedimentos específicos que vocês vão seguir de situação em situação e esse plano, ele deve abranger quatro componentes essenciais, né? Que é a prevenção, a preparação, a resposta e a recuperação, certo? Mas Fernando, o que é a prevenção, preparação, a resposta e a recuperação? Vamos lá. A prevenção, ela vai incluir todas as medidas destinadas a evitar que os incidentes ocorram, tudo bem? Por exemplo, incluir um protocolo de controle de acesso, né? Rondas preventivas, programas de conscientização sobre bullying. Na... Quando eu estava estudando, né, no meu curso de técnico de segurança, existia uma coisa chamada DDS, né, DDoS, que é um bate rápido, tipo uma apresentação muito rápida, que uma apresentação de no máximo 3, 4 minutos, onde você só vai fazer aquela chamada ali, meio que um puxão de orelha no pessoal, e você vai apresentar tanto riscos como perigos, e apresentar situações que estão acontecendo na escola, e você vai conscientizar essas pessoas. Vocês podem fazer isso no papel de vigia, certo? Tudo bem? Vamos lá. Manutenção regular de equipamentos de segurança, né? Estratégia para melhorar a vigilância natural do ambiente, tudo A bem? postilha que foi Então, essa. postada no grupo tá diferente, Hum, mas tudo bem.
Não, Depois ele depois eu, passa eu pra vou mandar essa gente. aqui depois pra vocês. Eu vou mandar essa aqui depois pra vocês. Essa aqui eu fiz só pra mim, pra eu poder dessa aula, tudo bem? Vamos lá. E agora, a preparação, né? A preparação, ela vai envolver as ações tomadas, né, para garantir que a comunidade escolar e o ambiente de trabalho, ela esteja pronta para agir caso um incidente ocorra, certo? Tudo bem? Isso inclui tanto treinamentos regulares para funcionários e alunos, é, procedimentos de emergência, realização de simulados, né? Aquele que a gente vê em filme, né? Aquele treinamento de incêndio. As escolas do município não dispõem de ferramentas de segurança, né? De fato, Edival, infelizmente a nossa região ela é um pouco carente dessa questão da segurança, principalmente quando é voltada para a escola. É um bom ponto que você colocou aqui no chat, certo? Ah, eu parei aonde? Então, lá, os treinamentos tanto para funcionários quanto alunos, né? Procedimentos de emergência, realização de simulados, aquisição e manutenção de equipamentos, que pode ser os extintores, os kits de primeiros socorros, entre outros apetrechos, né, que cabem à função do vigia. E principalmente estabelecimento de um sistema de comunicação de emergência, né? Onde é essencial, tudo bem? Agora a resposta, né? Que ela vem depois da preparação, vem a resposta. Na resposta, você vai descrever as ações imediatas a serem tomadas durante um incidente para proteger as vidas, certo? A resposta é aquele lugar, aconteceu isso, faz isso, aquela ação e reação. Alguém caiu e quebrou um braço, você já está com a resposta ali, certo? Você já tem o procedimento para lidar com essa situação. Um exemplo. Ou seja, nessas situações imediatas, né, vocês vão tomar posse, né, desse protocolo que vocês criaram e vocês vão proteger vidas, minimizar danos, controlar a situação, né? Protocolo de evacuação, protocolo de confinamento, que é o famoso lockdown, né? Os primeiros socorros, comunicação com serviços de emergência, gerenciamento de crise, tudo isso faz parte desse componente que é a resposta, tudo bem? E a recuperação, né? Pessoal, a recuperação, ela abrange as medidas necessárias para retomar a normalidade depois de um incidente, certo? Por exemplo, o que eu vou fazer depois que aconteceu, depois de um incêndio? O que eu vou fazer depois que houve, sei lá, algum maníaco entrou na escola, certo? O que eu vou fazer depois de tudo isso? Isso pode incluir desde um apoio psicológico para alunos e funcionários que foram afetados a situação X que aconteceu, né? Até reparo de danos materiais, revisão dos protocolos de segurança com base nas lições aprendidas e a comunicação, principalmente a comunicação com clareza com a comunidade escolar sobre o ocorrido e as medidas tomadas, ok? Então, essa foi a preparação, a resposta, a recuperação, certo? Tudo bem? Prevenção, preparação, resposta e recuperação. Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem que eu volte um pouco e explique mais outra coisa? Eu tô Tudo bem? entendendo. Perfeito. Pronto. Pronto, então vamos seguir. Pessoal, ainda nesse ponto, né, do plano de segurança, o plano de segurança, ele deve designar claramente as responsabilidades de cada membro da equipe escolar em relação à segurança. Quem é responsável por acionar o alarme, quem vai coordenar a evacuação, quem faz comunicação com os pais. Essas responsabilidades, elas devem ser definidas para saber quem vai fazer cada coisa, né? Pois você, como na sua função de vigia, voltando a falar, né, como eu falei na última aula, você não é um super-homem, você não pode fazer tudo. Então você precisa designar que algumas pessoas façam outras coisas além da função delas, tudo bem? E depois de toda essa elaboração do plano, né, você vai a implementação eficaz, ela vai requerer, né, um esforço contínuo. Não vai ser só um esforço ali, fiz o meu plano de segurança, pronto, não tenho que fazer mais nada. Completamente errado. Esse plano de segurança, ele é um esforço contínuo, é uma coisa que você vai
aprimorando ele conforme você vai ganhando experiência e você vai sabendo o que ocorre naquele local, certo? Não basta só ele ser só um documento que vai ser escrito e guardado numa gaveta e ninguém nunca mais vai pegar nisso, certo? Não. Ele precisa ser divulgado para toda a comunidade que está ali trabalhando. Ele, ele tem que ser de forma adapta a cada público. Eu vou falar, por exemplo, vamos lá. Como é que eu vou falar desse plano de segurança para uma criança, certo? Então, esse plano de segurança vai ter que ter toda uma didática para você conseguir passar a informação daquele plano de segurança para aquela criança. Já para o adulto, um professor, um zelador, já vai ser qualquer outro tipo de outro tipo de escrita diferente, tudo bem? Ou seja, ele vai ser adaptável para cada público, certo? Pessoal, funcionários e alunos, né, no meio escolar, eles precisam ser treinados, né, regularmente nos procedimentos estabelecidos. Equipes de segurança, elas precisam ser mantidas em bom estado de funcionamento e, crucialmente, né, o plano de segurança, ele precisa ser testado várias e várias vezes através de simulados vez ou outra, né? Ou seja, eu vou fazer uma simulação de um incêndio para saber como é que está ocorrendo a situação aqui. Por exemplo, foi o alarme de incêndio, como é que vai se comportar a escola nessa situação? Vai sair como eu planejei? Vai ser como está no papel? Ou seja, então você na sua condição de vigia, você pode fazer isso, você pode fazer esses simulados, tudo bem? Pessoal, o papel do vigia, agora é mais pro vigia escolar, né? Pessoal, os vigias que trabalham em escolas. O seu trabalho, né? Do desenvolvimento e na implementação do plano de segurança, ele é crucial, certo? Tanto na fase do diagnóstico, a sua experiência na prática, já que você está ali todo dia na situação de vigia, a sua experiência prática e conhecimento detalhado do ambiente vão fornecer informações valiosas, né, para você colocar sobre vulnerabilidades e riscos, para você conseguir prosseguir com o seu plano de segurança. Já na fase de desenvolvimento de estratégia, né, você pode contribuir com sugestões práticas sobre os procedimentos de controle de acesso, rondas, monitoramento, certo? E frequentemente, né, você como vigia, você vai ser a linha de frente na execução de muitos protocolos, certo? Você vai ser a primeira pessoa ali a dar início no protocolo, desde o controle diário de acesso até a resposta inicial em suas emergências, tudo bem? Ou seja, a participação ativa, principalmente ativa, ela é e comprometida, né? Ela é essencial para um plano de sucesso. Para vocês terem um plano de sucesso, vocês precisam participar ativamente desde a criação até a adaptação desse plano, para que esse plano venha a se tornar de fato, né, eficaz. Tudo bem? Vamos lá. É importante, pessoal, ressaltar, né, que o plano de segurança, só um adendo, certo? É importante ressaltar que esse plano de segurança, ele não é só um documento estático e ele deve ser revisado periodicamente. Ele sempre vai estar em análise ou anualmente ou de forma semestral. Tudo bem? Visando garantir que ele permaneça relevante, né, e que ele continue tendo a sua eficácia para a cada novo desafio que ele possa aparecer no ambiente de trabalho. Tudo bem? E vamos agora, né, para protocolos de prevenção, tudo bem? Os protocolos de prevenção aqui. Pessoal, os protocolos de prevenção, eles são meio que uma coluna, né? Eles são a coluna do plano de segurança, certo? O objetivo dele é reduzir a probabilidade de ocorrência de incidentes, tudo bem? Atuando principalmente sobre as vulnerabilidades que vocês vão identificar durante o trabalho de vocês. E com isso vocês vão criar um ambiente que desencoraje um comportamento inadequado ou ações de pessoas mal intencionadas, tudo bem? E dentro dos protocolos de prevenção, o mais importante são o controle de acesso, que é justamente você saber quem entra e quem sai, e as rondas preventivas com uma comunicação clara, uma comunicação eficaz, uma comunicação eficiente
Uma comunicação que você consiga passar para outra pessoa a informação que você quer, o que você quer passar, tudo bem? Ou seja, sem mimimi. É o famoso sem mimimi. Você vai falar sem mimimi, vai falar o que você tem para falar e pronto, falou. Falou, falou, tá falado. Pessoal, o controle de acesso, ele refere-se aos procedimentos implementados para gerenciar quem entra e quem sai das instalações. Um controle de acesso bem executado, ele é fundamental para prevenir a entrada de pessoas não autorizadas, né? Que podem representar diversos riscos, desde furtos até ameaças mais graves à integridade das pessoas no local de trabalho ou aprendizado, né? Os procedimentos, né, eles devem abranger diferentes públicos, né? Tanto os alunos, o controle pode envolver a verificação desde a verificação de uniformes ou carteirinha de identificação, especialmente em escolas maiores, né, que tem uma catraca, né, em escolas maiores e se você chegar aí para escolas maiores, vai ter uma catraca ou vai ter outro protocolo que é para o controle de acesso, seja a carteirinha, seja a catraca, ou seja qualquer outro tipo né, qualquer outro tipo de protocolo. Já para os pais e responsáveis, né, deve haver um sistema claro para a identificação de entrada, né? Especialmente se vierem buscar o aluno fora de um horário normal ou um trabalhador que chegue no local de trabalho um trabalhador não, uma pessoa que chega no local de trabalho que ela não trabalha lá ou não é uma conhecida, certo? Então, é aí que vai entrar todo um protocolo de controle de acesso, certo? Visitantes, incluindo prestadores de serviço, né? Eles devem ser sempre identificados, registrados e, idealmente, né, acompanhados por um funcionário da escola durante a permanência dele no local, certo? E va- em vários locais, né, o pessoal faz o uso de crachás também justamente por causa para ter essa identificação bem visível e bem estampada para saber que essa pessoa não é estranha, né? Inclusive, uma prática muito recomendada em vários locais, em vários lugares pelo Brasil, ok? Pessoal, o vigia escolar, ele vai desempenhar um papel central, né, na execução desses protocolos. Ou seja, para realizar, vocês vão ter um treinamento, né, para realizar a identificação de forma cortês, porém firme, né, sabendo como lidar com as situações de resistência, tentativas de burlar os procedimentos, capacidade de reconhecer comportamentos suspeitos durante um processo de identificação. Tudo isso é uma habilidade valiosa do vigia, certo? As rondas preventivas, né, que elas são regulares e realizadas pelo vigilância em diferentes áreas do local de trabalho ou do campus escolar, né? O seu objetivo principal ele é identificar precocemente, né? Identificar desde cedo, identificar na raiz a situação do risco, né? E dissuadir o comportamento inadequado pela presença visível do segurança, né? Tudo bem? Ah, e o planejamento de rondas, né? O planejamento de rondas, pessoal, ele é crucial, né? Para que um plano ele seja eficaz, certo? Pois na ronda é onde vocês vão descobrir todas as áreas da escola, né? Isso já foi tudo mencionado na aula passada, mas só retomando um pouco, né? É, Eles devem cobrir todas as áreas de escola, né, com atenção especial a pontos identificados como mais vulneráveis, análise de risco, banheiros, corredores isolados, áreas externas, locais de armazenamento de equipamentos, onde vão colocar alguma coisa de valor, certo? A frequência das rondas, ela deve ser definida com base no nível de risco de cada área e nos horários de maior probabilidade de ocorrência de incidentes, né, como intervalos, horário de saída, hora de entrada à noite, né? Principalmente, inclusive, que é onde tende mais a ter esse tipo de coisa. E é fundamental que as rotas e horários de cada ronda eles sejam variados para poder evitar uma previsibilidade. Tudo bem? Ah, pessoal, voltando nessa parte de comunicação preventiva, né? Essa comunicação, ela é um pilar do vigia, certo? Tanto do vigia quanto de toda a segurança escolar como um todo. Porque ela envolve o uso de diferentes tipos de ferramentas, né? Principalmente alguns canais, né, que vão garantir informações relevantes sobre segurança, para que eles circulem mais rapidamente e cheguem às pessoas, né? O famoso celular. Vocês vão usar o celular principalmente, né, para conseguir fazer essa comunicação preventiva, para conseguir avisar ou receberem ligações, denúncias de qualquer pessoa que seja,
para conseguir relatar que tal coisa está acontecendo. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Certo. Então, vamos prosseguir aqui. Vamos lá, entrar nesse tópico aqui, né, de resposta de emergência, né? Resposta à emergência, que vão ser incêndios, ameaça de bomba. Fui até um pouco além aqui, né? Eu vou falar, sei lá, tem um atirador, alguém com uma arma, né? E emergências médicas, certo? Pessoal, enquanto os protocolos de prevenção eles visam evitar que o acidente ocorra, né? Os protocolos de resposta à emergência, eles definem as ações a serem tomadas quando um incidente grave ele já está em andamento, tudo bem? O objetivo principal nessas situações é proteger vidas e minimizar os danos e controlar a situação de forma mais rápida e eficaz possível, certo? A clareza e o treinamento à prática dos protocolos, eles vão ser cruciais, aí já é algo mais avançado, né? Pois nesse momento, no momento de crise, certo? O tempo de reação vai ser limitado. Você não vai ter muito tempo para pensar no que fazer, né? E a capacidade de tomar decisões racionais, né, a melhor decisão possível, ela pode ser afetada pelo estresse, né? Porque querendo ou não, voltando a falar, não somos super-homens, né? Não somos super-humanos, ok? Vamos lá. Pessoal, vamos lá aqui de incêndios, né? Os incêndios, eles representam uma das emergências mais comuns, né? Potencialmente devastadoras de qualquer edificação, tanto incluindo escolas ou qualquer outro prédio que seja, né? O protocolo de resposta a incêndios, ele deve abranger a identificação inicial até a evacuação completa e segura, certo? A identificação rápida, a identificação rápida de um princípio, né? É o primeiro passo, tudo bem? Quando a pessoa que identifica um incêndio, ela deve acionar imediatamente o alarme de incêndio mais próximo possível e comunicar a equipe de segurança ou a brigada de incêndio, né? Que se houver, né, uma brigada de incêndio interna, senão logo ir para chamar o bombeiro, né? Tudo bem? Ah, alguma coisa aqui. Tá, vamos lá. Simultaneamente, né? Ao acionar o alarme, né? Deve-se iniciar uma evacuação coordenada, né? Você vai ter toda uma coordenação ali no evacuamento do prédio. Todos devem seguir rotas de fuga sinalizadas, ou seja, e daí que tem que ter, aqui que entra o plano de segurança, né? Porque em alguns casos você vai colocar algumas setas ali que indiquem saída para pessoas que não são do local. Elas possam identificar saída para no plano de segurança você vai colocar todo esse meio que um tutorial para saber como é que. Pronto, vou dar um exemplo bem claro aqui. É, vamos falar, por exemplo, o Érgio, né? O Érgio de Araripina, ele tá pegando fogo, mas o pessoal que tá no primeiro andar não sabe descer, não sabe onde fica a escada, certo? Quando quando eu fui no Érgio, eu vi que tinha umas placas lá indicando saída, que indicavam a saída para conseguir até a saída do prédio. Ou seja, em um caso de incêndio, qualquer pessoa, fosse ela aluno, funcionário, visitante, né? Ela conseguiria identificar a saída, tudo bem? Para isso, que vai ter que ter toda uma coordenação, né, do seu plano de segurança e uma coordenação tanto de simulado de evacuação para vocês conseguirem ter esse controle e vocês saberem agir na hora certa e agir de forma racional. Para isso, vai ter que ter essa coordenação de todo mundo que está lá, certo? E todo mundo seguindo a rota a rota sinalizada, né? Sem correr, sem empurrar e dirigindo-se aos pontos de encontro, a um ponto de encontro seguro, né? Pré-determinados no plano de segurança. Eles vão ser localizados numa distância segura da edificação, ou seja, portas e janelas vão ser fechadas ao sair, sem trancar, é claro, obviamente, para retardar a propagação do fogo, da fumaça.
O uso de elevadores, né? Se chegarem se chegar a houver num prédio, né, um elevador, ele é estritamente proibido durante incêndios, né? O vigia escolar e a brigada de incêndio, né? Se tiver, né? Eles têm papéis cruciais na coordenação da evacuação, orientando pessoas, verificando se todas as salas elas foram desocupadas, auxiliando pessoas com mobilidade reduzida, né? Se você vê um cadeirante, alguém com muleta, alguém que não tem uma capacidade de movimentação tão avantajada quanto o de pessoas normais, né? Cabe ao você, como vigia, você ajudar essa pessoa também. E no ponto de encontro, né, vai ser feita uma contagem de se tá todo mundo ali para saber se ninguém ficou para trás, para saber se ninguém tá correndo perigo, certo? E para isso você consegue ter a informação no seu cérebro para você conseguir decidir fazer a melhor decisão possível, ok? Falando um pouquinho agora de ameaça de bomba, né? Dando um exemplo, outro exemplo, né, de quando eu era aluno. Principalmente em São João, o pessoal comprava aquelas bombas bem grandes, né? E colocava nos banheiros, em vaso sanitário, para explodir vaso sanitário. O pessoal fazia muito isso. E quando isso acontecia, e o pessoal achava realmente que era bomba, né? Tinha todo um protocolo para seguir, né? Todo mundo evacuava, todo mundo achava que era uma bomba de verdade, e todo mundo saía, certo? Por quê? Porque as ameaças de bomba, elas vão ser um protocolo diferente, né? Vai ser agora focado na segurança e na comunicação com a autoridade especializada, tudo bem? Ao receber essa ameaça de bomba, a pessoa ela deve, primeiramente, você como vigia, você tem que manter a calma, né? Você vai manter a calma e você vai prolongar a conversa para conseguir obter o máximo de informações possíveis, né? Do local e anotar tudo imediatamente após desligar e você receber essa informação, você vai anotar tudo, certo? E você vai colocar essa informação para frente. Você vai chamar a polícia, o corpo de bombeiros ou o esquadrão antibombas, né? Se você chegar aí para uma cidade que tem um esquadrão antibombas, ok? A ocorrência, ela deve ser comunicada imediatamente à direção escolar, né? E às autoridades, aos policiais, né? Pode ser esquadrão antibombas, bombeiros, como eu já falei. E a decisão de evacuar ou não a escola, geralmente ela é tomada em conjunto com as autoridades. Se a escola vai ser evacuada ou não, você vai tomar essa decisão fornecendo informações e eles vão te falar se você vai ou não evacuar a escola, certo? Com base no quão verdade, na credibilidade da ameaça, tudo certo? Se a evacuação ela for decidida, você deve seguir o procedimento semelhante ao de incêndio, certo? Todo mundo juntinho, coordenado, sem empurrar, e para chegar naquele ponto que é fora do prédio com cuidado, certo? E um cuidado redobrado para poder evitar áreas suspeitas ou objetos incomuns, tudo bem? É fundamental também, né, da comunidade escolar a nunca tocar, mover ou mexer em qualquer objeto suspeito que seja, né? Uma caixa lacrada no meio da escola, sei lá, um pacote estranho, uma caixa de metal em algum canto. Objetos suspeitos geralmente são indicados para que não sejam mexidos, né? Qualquer pacote, mochila, item comum que foi encontrado, ele deve ser imediatamente reportado tanto à direção escolar ou aos superiores e posteriormente, né, chegando a fim para que as autoridades elas sejam avisadas do que está acontecendo, né, desse objeto. Tudo bem? Pessoal, incidentes que envolvendo gente com arma, né, um atirador ativo ou intruso, né, que tem uma arma, né, eles representam um cenário de maior gravidade, né, já é uma coisa mais séria, né? E isso tudo já vai exigir um protocolo de resposta específico, né? Geralmente, esse protocolo, né, tá aqui no slide, ele é baseado é um conceito internacional, isso aqui, né? Um conceito conhecido mundialmente, né? Que é o correr, esconder-se e lutar, certo? Que isso é adaptado à realidade escolar, obviamente, né? Ou seja, o esconder-se, né? Se não for possível fugir com segurança, você deve se buscar um local para se esconder onde o atirador tenha menos probabilidade de encontrar. Este local deve ter
portas que possam ser trancadas de preferência ou bloqueadas com móveis pesados, como mesas, cadeiras, é, entre outras coisas, né? E dentro desse esconderijo, né? Deve-se silenciar celulares, ligar luzes, ficar longe de porta e janela, manter silêncio absoluto, né? O lutar, né? O lutar, o que significa o. Ah, não, perdão, é o esconder-se, né? Correr, esconder-se e lutar. O esconder-se se é em caso de não ser possível a fuga, né? Calma, calma, pessoal. Eu expliquei o esconder-se agorinha, né? Agora eu vou explicar. Deixa eu explicar o correr. Expliquei um errado. O correr, né? Se houver uma rota de fuga, né? Uma rota de fuga segura bem clara para fora do prédio, essa deve ser a sua primeira opção, né? Você deve abandonar pertences, deixa celular, deixa tudo, deixa carteira, deixa tudo, mas corre. Ajuda os outros a escapar, né? Se possível, novamente falando, não a sua vida primeira prioridade, não coloca a sua vida em risco, vocês não são super-homens, certo? Sem colocar a sua própria vida em risco, né? Se você vê que você pode ajudar e não vai colocar a sua vida em risco, ótimo. Mas se você corre risco de vida, não tem por que você correr esse risco, certo? Tudo bem? É, Impedir que outros entrem na área de perigo, né? Você não vai deixar ninguém entrar naquela área ali, sabendo do que está acontecendo. E manter as mãos visíveis ao encontrar policiais, tá, pessoal? Porque isso, sempre que chega uma denúncia no departamento de polícia, na delegacia, sempre que você for de encontro a um policial, sabendo que você está num local como esse, vocês sempre deixem as mãos para cima ou as mãos bem visíveis para que vocês não possam ser confundidos com o atirador, né? Com a pessoa hostil que está dentro do ambiente, né? E assim você vai seguir a instrução que o policial vai falar e ele vai começar a lhe ajudar depois que você seguir novamente, né? Porque ele tá, saiu da escola, mostrou as mãos, vai ter todo um protocolo do policial em cima de você, certo? E assim que passa esse protocolo, ele vai lhe ajudar a seguir com a situação. Tanto como a gente vai ter esse protocolo, esse plano de segurança, com uma série de protocolos a seguir, eles também têm um deles para cada situação específica. Tudo bem? O esconder-se aqui que eu acabei de falar, né? E o lutar, né? Pessoal, o lutar é como último recurso, tudo bem? É como se fosse um, dois, três. O correu, se escondeu, em última opção você luta, certo? Se você não tiver como fazer nenhum dos dois, né, das duas anteriores, a gente vai para luta, né? Que é o último recurso. E apenas se a sua vida estiver em perigo, né, em perigo iminente, você pode tentar incapacitar o agressor. Novamente, você vê esse agressor deixa pra lá, esquece ele, corre, se esconde, e em último caso você luta. Mas se não houver opção, né, se não for opção, você pode tentar incapacitar esse agressor e fazer a sua legítima defesa, né? É, por quê? Porque essa ação vai ser uma ação agressiva, você pode utilizar objetos improvisados como arma, cadeira, extintor, um objeto pesado, e você vai agir em grupo, né, se possível. Geralmente, se você tiver apoio de outra pessoa ali, é recomendado também que se haja em grupo, né, para ter uma maior chance de sucesso. Tudo bem, pessoal? Até aqui tudo bem, né? Então vamos agora para emergência médica, né? Pessoal, as emergências médicas, né, embora geralmente elas vão afetar indivíduos, pessoas específicas, né? E não toda uma comunidade escolar, né? Também elas exigem, né, protocolos claros de resposta. Essas respostas elas podem incluir desde ferimentos leves até situações graves como paradas cardiorrespiratórias, né? Convulsões, reações alérgicas ou traumatismo, né? Como mencionado na aula passada. E numa situação dessa, pessoal, o primeiro passo. Novamente, pessoal, eu vou mandar isso aqui tudo. Eu posso estar falando um pouco rápido, mas depois eu mando isso aqui tudo, tá bem, bem detalhado e bem explicado aqui no slide, né? Eu mando para vocês quando eu terminar a aula. O primeiro passo, pessoal, é uma avaliação rápida da situação, né? Determinando gravidade, a natureza da emergência, e em seguida, né, você faz o socorro, você aciona o socorro necessário, né? Chama o SAMU, chama o bombeiro, chama um enfermeiro próximo, você vai chamar uma pessoa qualificada para lidar com aquela pessoa, tudo bem?
Uma equipe de primeiro socorro, ou seja, e geralmente em algumas escolas, né, sempre vai ter uma equipe de primeiros socorros. Em algumas, não são todas, né? Mas em algumas escolas vão ter esse tipo de serviço, certo? E enquanto você aguarda a ajuda especializada, né, a ajuda de um médico, né? Ou seja, se houver uma pessoa treinada, geralmente tem que obrigatoriamente treinada, né, em primeiros socorros, você pode tentar prestar os cuidados, apenas os cuidados iniciais. Você não vai fazer nada além da sua. Você não vai passar por cima do que você pode fazer, né? Você vai seguir os protocolos estabelecidos para cada tipo de emergência, né? Não realizando procedimentos no quais não se tenha treinamento adequado, pois a gente preza aqui, né, por não agravar a situação, né? Então, se você tem consciência e tem confiança que você pode ajudar, tenta, né? Se você sabe que tem, você sabe que é uma pessoa capaz e qualificada para fazer isso, você pode fazer isso. Mas se você sabe que você não tem qualificação e você não tem qualquer tipo de conhecimento médico para atuar nessa situação, o ideal, né, o ideal é você, para ajudar ainda mais, né? O ideal é que você apenas chame ajuda e espere com a pessoa, certo? Pessoal, o vigia escolar, né? Ele deve conhecer principalmente, né, caso tenha, né, novamente reiterando, como a carência, né, de algumas escolas da nossa região, né? Se houver kits, né, de primeiros socorros, desfibrilador e entre outras ferramentas médicas, né? Você deve saber onde fica localizado. Além de saber, né, como acessar rapidamente informações médicas dos alunos, né? Alergias, condições pré-existentes, medicações de uso, se um aluno usa muito dipirona, se ele usa uma tarja preta, ou coisa do tipo. São um exemplo, tá, pessoal? E a comunicação com os pais ou responsáveis do aluno, né? Que para que seja feita, né, o mais rapidamente possível, informando o ocorrido de maneira, novamente, com comunicação clara, objetiva e sem causar um pânico desnecessário. Porque nesse tipo de situação, a última coisa que a gente quer é causar um pânico no local, certo? E para todos esses protocolos, né, de resposta de emergência, alguns princípios gerais, eles são aplicáveis, né? Que é a clareza na cadeia de comando é essencial, né? Que você deve estar, ou seja, você deve estar bem definido sobre quem tem autoridade para tomar decisão em cada tipo de emergência, evitando confusão e contradição em momentos críticos. Tudo bem? A comunicação eficaz, o treinamento regular sobre para cada situação, né? E principalmente, né, uma documentação pós-incidente, né? Que importante para o aprendizado e uma melhoria contínua do seu plano de segurança. Tudo bem? E após cada emergência real, uma emergência real ou uma emergência simulada, deve-se realizar uma análise bem detalhada, né, do que funcionou bem, do que foi feito e no que precisa ser melhorado, atualizando os protocolos conforme for necessário, tudo bem? A consideração das necessidades especiais de cada aluno, né, e funcionários, seja com deficiência ou condições bem específicas, né, elas devem ser parte integrante de todo o protocolo, certo? Você tem que ter em mente, né, o que está acontecendo, o que uma pessoa tem para você conseguir colocar naquele protocolo. Planos individualizados, eles podem ser necessários para garantir a segurança dessas pessoas, principalmente em situações de emergência, né? Mas bem, pessoal, em resumo, né? Os protocolos de resposta à emergência, né? Eles vão ser ferramentas importantes, né, para que vocês possam garantir que quando uma prevenção falhe, certo? Toda a comunidade escolar, a comunidade de trabalho, ela esteja preparada para agir de forma rápida, coordenada e eficaz, certo? Minimizando os danos, né, e protegendo vidas, né, certo? O vigia escolar, como um frequente primeiro, né, como a primeira pessoa a dar a cara a tapa, ela tem um papel crucial na implementação destes protocolos, né, certo? Devendo ele estar bem treinado e preparado para liderar a resposta inicial até a chegada de um serviço especializado. Por exemplo, alguém quebrou uma perna, você vai saber como lidar com isso e você vai esperar
a pessoa, uma pessoa especializada na área de saúde, né, chegar e conseguir fazer o procedimento mais adequado, certo? Agora vamos aqui para procedimentos de alguma dúvida, pessoal, do tema passado? Posso seguir? Posso prosseguir? Tá bom, vou prosseguir, certo? Que agora a gente vai falar sobre o lockdown, né? Que é o procedimento de evacuação e confinamento, certo? Pessoal, os procedimentos de evacuação e confinamento, eles são respostas específicas, né? Eles vão ser respostas específicas a diferentes tipos de emergência, né? Cada um com seu próprio tipo de conjunto de protocolo e considerações a serem feitas, né? A escolha entre evacuar ou confinar, ela depende da natureza da ameaça, ou da causa da ameaça, certo? E em alguns casos bem específicos, né? Diferentes áreas do local de trabalho, eles podem precisar implementar respostas diferentes simultaneamente, certo? Pode ser uma resposta primeiro confinamento, depois evacua, ou vice-versa. Pode chegar a acontecer, tudo bem? A evacuação, pessoal, ela é um procedimento de retirada rápida e ordenada, né? De todas as pessoas de um prédio ou área específica, né? Direcionando para um local seguro pré-determinado. E essa resposta apropriada, né? Ela é, é mais para emergências como incêndio, vazamento de gás, ameaça de bomba ou dano estrutural, né? Um provável prédio que venha a cair, é realizado o evacuamento, né? O planejamento, o planejamento eficaz da evacuação, ela vai começar o zero, né? Ele começa do zero. Ela vai começar antes de qualquer emergência, né? Rotas primárias e alternativas de fuga, primeiro elas devem ser identificadas. Depois de identificadas e claramente sinalizadas e mantidas livres, né, desobstruídas, para que possam, em todos os momentos, né, essas rotas elas devem ser planejadas considerando diferentes cenários, como bloqueio de determinadas saídas ou áreas específicas afetadas pela emergência. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Se tiverem dúvida, podem mandar, eu respondo aqui, tá bom? Tá, vamos lá. Pontos. Vamos falar agora sobre os pontos esses pontos, né? Esses pontos de encontro seguros. Eles devem ser designados, né? Uma distância adequada do prédio, da casa, do local, de qualquer local, né? E em locais que consigam comportar aquele amontoado de pessoas que estava anteriormente dentro do prédio. Ou seja, tem que oferecer uma proteção contra o que está sendo o que está sobre a emergência que está acontecendo com o prédio, certo? E que sejam acessíveis a, principalmente, né, também, pessoas com a mobilidade reduzida, né? E, idealmente, elas devem existir pontos, né, de encontro alternativos. Devem haver pontos alternativos para caso o primeiro ele chegue a ser comprometido, né? Chegue a ser inviável ou inacessível, tem que haver outro, um reserva, né? Um plano B. Se... Cadê? Ok, certo. Ó, pessoal, novamente, né? Durante essa evacuação, procedimentos específicos eles devem ser seguidos. Professores ou responsáveis por cada sala eles devem orientar os alunos a formar filas, ordenando a seguir da rota de evacuação designada. Eles devem levar consigo uma lista de presença, né? E outro meio de verificar se todos os alunos presentes ali eles estão no ponto de encontro. E antes de sair, eles devem verificar rapidamente se não há ninguém escondido ou preso na sala, no corredor, né? A movimentação ela deve ser rápida, deve ser ordenada e sem o empurre, aquele corre, corre, empurra, empurra, né?
Deve-se manter a direita, né, para permitir a passagem de equipe de emergência no sentido contrário. Ou seja, você sempre vai deixar a direita livre. Porque se vocês estão indo uma direção, a equipe de emergência especializada, bombeiros, policiais, ela vem a partir da direita para conseguir passar com facilidade, para não ter que passar naquele tumulto inteiro, para facilitar o procedimento que está sendo realizado, certo? Ah, pessoas com necessidades especiais, né? Mobilidade reduzida, elas precisam de assistência, né? Conforme planos individualizados previamente estabelecidos. E cada pessoa com necessidades especiais, ela deve ter um parceiro, né? Uma pessoa ali do lado designada para auxiliar essa pessoa na evacuação, certo? E já no ponto de encontro, deve-se realizar uma contagem, né, de todo mundo que está, todo mundo, todos os presentes, verifique se não está faltando ninguém e qualquer ausência, ela deve ser reportada imediatamente ao coordenador da evacuação. Seja você vigia ou seja qualquer outra pessoa que ficou na função de coordenar essa evacuação, tudo bem? E você informa o nome dessa pessoa e o último local que ela foi vista. E depois disso, ninguém deve retornar ao prédio. Aconteceu isso, ninguém retorna até que seja declarado seguro, né, pelas autoridades competentes, né, mesmo que o alarme pare de soar ou a situação pareça resolvida. Espera uma segunda ordem das pessoas que são, espera uma segunda ordem das pessoas, das autoridades, né, das autoridades especializadas. Tudo bem? E agora sobre o confinamento, né, que é o que o pessoal chama lá fora de lockdown. Por outro lado, né, esse é um procedimento de manter todo mundo, ao contrário do evacuamento, né? Isso é um procedimento que vai colocar todo mundo lá dentro do prédio, né? Em salas seguras, portas trancadas, para proteger de uma ameaça externa ou interna, certo? Ou seja, é a resposta apropriada como presença de um atirador, né, uma pessoa com arma, um intruso, violência nas proximidades da escola, ou em alguns casos, né, até um evento climático, né, sei lá, um furacão, sabe? Não acontece, aqui não tem isso, mas em outros tipos de lugares tem isso aí para esse caso de um evento climático, né? Assim como na evacuação, né, o confinamento ele requer um planejamento prévio, né, detalhado. Cada sala, ela deve ser avaliada quanto à sua adequação como local de confinamento. O que é isso? Ou seja, eu vou avaliar se essa sala, ela cabe, ela consegue, servir como um local de confinamento, né? Considerando fatores como a possibilidade de trancar a porta, trancar a janela, bloquear a porta, ausência de janela. Você vai tomar tudo isso em consideração para saber se essa é uma sala apropriada para confinamento, certo? Até o posicionamento para que ofereça algum tipo de proteção, né? Se for aplicável. O sinal, né, para um confinamento, ele deve ser claramente diferente do sinal da evacuação. Enquanto, ou seja, se um sinal para evacuação for um toque com melodia com tom sutil, né? Com o outro deve ser com uma melodia que dê para distinguir, ou seja, ser uma melodia com um tom mais grave, certo? Um tom mais grave, para conseguir distinguir o sinal de evacuação e o sinal de evacuamento, para que não tenha um engano do pessoal que está dentro do local, para que eles comecem a fazer o procedimento errado, certo? E para evitar confusão também, né? No meio da crise. Pode ser um anúncio codificado por um alto-falante, alguém pode falar no alto-falante, o procedimento a ser tomado, ou uma sequência no sino, num sinal, né? Para que todo mundo. O ideal é que você consiga um toque para distinguir, né, o toque do evacuamento e do confinamento, certo? E todas as pessoas elas devem entrar rapidamente no ambiente mais seguro, na sala mais segura ou mais próxima, né? Alunos e funcionários que estejam em áreas comuns, como corredores, pátios, né? Eles devem se dirigir imediatamente à sala mais próxima e não necessariamente à sua sala habitual, à sala mais próxima, certo? E uma vez dentro da sala, né? Entrou na sala, o que acontece?
A porta ela é trancada, né? Ou bloqueada com algum objeto, né? Com algum objeto móvel, alguma coisa pesada. As luzes são apagadas e janelas são cobertas somente se possível, né? E todos eles devem se posicionar de fora da linha de visão de janelas, preferencialmente, né, embaixo de móveis sólidos como mesas, cadeiras, né, para que possam ter uma proteção, certo? Celulares, né, a questão de celulares, como já é proibido, mas celulares de funcionários, né? Não fiquem no naquele modo silencioso, né, recebendo vibração. O silêncio absoluto ele tem que ser mantido, ou seja, desliga celular, desliga tudo, desliga relógio, desliga computador. E, se necessário, né? Pô, se necessário, pode ser feita uma mensagem de texto, mas nunca uma mensagem por voz, certo? Preferencialmente uma mensagem de texto. Ninguém deve abrir essa porta, a porta trancada, não deve ser aberta por nenhum motivo, até que seja dado o noticiamento do fim do confinamento, né? Para que seja anunciado pelo sinal predeterminado ou pelas autoridades, né? Que se vocês conseguirem identificar as autoridades, né? Aí sim, beleza, mas se não se identificou, não termina, apenas se você conseguir identificar que são autoridades ali, você consegue, você termina o confinamento. É importante alertar também que, no caso de agressores, né? É importante, pessoal, falar que os agressores eles podem tentar enganar as pessoas para que abram as portas, né? Mas, se possível, né, um adulto responsável deve fazer a contagem dos presentes na sala e reportar a coordenação via mensagem de texto, informando quantas pessoas estão confinadas e se há feridos ou uma situação mais grave, uma situação especial, uma situação mais alarmante, certo? O fim do confinamento, ele só deve ser declarado por autoridades reconhecidas, certo? Seguindo protocolos determinados que garantam a autenticidade do anúncio do fim do confinamento. Além desse procedimento básico, né? Algumas considerações especiais, elas se aplicam tanto à evacuação quanto ao confinamento. Se aplica nas duas situações, que é com aluno ou funcionário com a necessidade especial, deficiência física, uma cognitiva, sensorial ou até emocional, né? Eles requerem já um plano mais específico, um plano mais individualizado para ele mesmo, certo? Um plano de evacuação individual, ou que a gente chama de PEI, né? PEI, plano de evacuação individual, eles devem ser desenvolvidos para cada um, certo? Para cada pessoa com uma condição especial. Detalhando quem vai ajudar essa pessoa, quais equipamentos ou técnicas vão ser necessárias para essa pessoa e as rotas alternativas acessíveis, né? Uma rampa, evitar escada e evitar qualquer tipo de obstáculo para essa pessoa com a condição especial, certo? A comunicação em caso de escolas, né? A comunicação com pais e responsáveis após a emergência, né? Depois da emergência. Ela deve seguir um outro protocolo estabelecido, né? Que é o sistema de notificação em massa, né? Como aplicativos, mensagens de texto, ou até, se possível, até e-mails automatizados, certo? Isso aí já é questão da coordenação da escola. E eles podem ser utilizados para informar sobre a situação e orientar sobre o procedimento para reunificação, para juntar ou pai e mãe junto com o filho, certo? Tudo bem? E essa reunificação, né, após a emergência, ela deve ocorrer em um local pré-determinado, diferente do ponto de encontro da evacuação, tudo bem? Ou seja, esse local pré-determinado de encontro vai ser diferente do ponto de evacuação, certo? Seguindo um protocolo que garanta que cada aluno ele seja entregue apenas à pessoa autorizada e mediante identificação, certo? Ok? O treinamento regular, né, ele é essencial para ambos os procedimentos. Ou seja, para ambos os procedimentos, você tem que estar ali praticando, fazendo aquele simulado de tempo em tempo, para que todo mundo tenha a consciência do que fazer na hora e vir a cometer a menor quantidade de erros possíveis, né? Ah, e você, por exemplo,
Você fez esse simulado, você vai fazer a sua avaliação pós-simulado, né? Que é outra etapa importante, né, para identificar os pontos de melhoria, né? Tempo de resposta, fluidez de movimento, eficácia da comunicação e o comportamento geral, né? Isso tudo é analisado criticamente após cada simulação, tanto de evacuação quanto de confinamento ou de qualquer procedimento que seja, certo? E o seu papel como vigia nesses procedimentos, né? É... São vários, né? São vários e todos eles de extrema importância e cruciais, né? Durante as evacuações, você pode auxiliar direcionando o fluxo de pessoas, você pode ajudar verificando as áreas para garantir que ninguém ficou para trás, você pode ajudar com pessoas com dificuldades. Durante confinamentos, né? Você pode auxiliar na comunicação com autoridades externas, você monitora a situação através dos sistemas de segurança, né? Se possível, e se for seguro chegar até lá. E, em alguns casos, né, implementar medidas para retardar e atrasar o acesso de agressores à área ocupada, certo? Em último caso, obviamente. Bom, pessoal, resumindo mais esse evacuação e confinamento, né? São componentes essenciais de qualquer plano de segurança abrangente, né? Quando bem planejados, esses dois, e praticados regularmente e executados com calma e ordem, eles podem salvar vidas em situações de emergência. A chave para o seu sucesso no seu plano de segurança nesses procedimentos está na preparação prévia, sempre na preparação prévia, né? Na clareza dos protocolos e na capacidade de comunicação, na capacidade da comunidade, né? Seguir essas orientações pré-estabelecidas. Tudo bem? Alguma dúvida? Pronto, então vamos lá, né? Vamos aqui falar sobre tecnologias de vigilância, né? Vamos lá. Pessoal, o uso de tecnologias, né? CFTV, alarmes, controle de acesso eletrônico, né? Essa tecnologia, ela desempenha um papel cada vez mais importante com o avanço da sociedade, né? Porque, principalmente em questão de segurança, pois essas tecnologias, ela vai complementar a vigilância humana, certo? E ampliando a capacidade de monitoramento e ampliando a capacidade de resposta, certo? No entanto, né, é crucial entender que a tecnologia ela é uma ferramenta, apenas uma ferramenta. A tecnologia ela não é uma solução completa por si só. O seu uso deve ser, de fato, né, estratégico e integrado a procedimentos claros e operado por um pessoal que saiba o que está fazendo, né? Um pessoal treinado para isso. Sempre respeitando os limites legais e éticos, obviamente, né? E especialmente em relação à privacidade, né? Pessoal, o que eu falei anteriormente, né? CFTV é o circuito fechado de televisão, né? Em alguns lugares vão ter, em outros não, né? Que é aquela sala de câmera, né? Aquela sala com um monte de tela mostrando um monte de câmera. O que é como popularmente o pessoal chama de as câmeras de segurança, né? Essa é uma das tecnologias mais comuns em escolas, né? Ela consiste numa câmera em um ponto estratégico para conseguir capturar uma imagem específica, né? E transmitindo para um ponto central de monitoramento e geralmente, né, gravando para uma consulta posterior, certo? O posicionamento da câmera, ela é fundamental, ou seja, tem que ter um ponto estratégico, porque o posicionamento da câmera ela é fundamental para a eficácia desse sistema. Ela deve cobrir áreas críticas, como entradas e saídas, corredores principais, pátios, áreas de recreação, perímetros e locais de armazenamento de objetos valiosos, né? Instalação, né, em locais como banheiros, vestiários, é geralmente proibida por questão de privacidade, né? E por uma questão ética, claro. O monitoramento das imagens ele pode ser ativo, com alguém ali, né?
em todo momento observando a tela em tempo real, ou pode ser reativo, que é onde você vai consultar as gravações após a ocorrência de um incidente e tendo o monitoramento ativo, ele permite você identificar situações suspeitas em andamento e você consegue responder imediatamente. Mas é claro, né, vai precisar de um pessoal dedicado exclusivamente para isso, para ficar monitorando a câmera. O monitoramento é um monitoramento reativo, né? Ele é útil para uma investigação posterior. Ou seja, uma identificação de, por exemplo, vandalismo, de bullying, uma análise de como um incidente ocorreu, o vigia, né? Ou seja, o vigia, ele precisa ali frequentemente operar ou consultar o sistema de câmeras, né? CFTV, devendo integrar as imagens e utilizar as funcionalidades do sistema, né? Pode ser de um sistema de zoom, por data, por horário, entre outros, você consegue ir filtrando e você consegue as informações que você precisa para aquela situação específica, certo? Os sistemas de alarmes, eles são outras tecnologias, uma tecnologia essencial, mas nem em todo lugar tem, né? Que são projetados para detectar eventos específicos, como alertar a equipe de segurança ou autoridades, né? E existem diferentes tipos de alarmes, que são alarmes de intrusão, botões de pânico, alarmes de incêndio, né? E é fundamental, né, que os protocolos de resposta de cada alarme ele seja bem claro e bem treinado. Ou seja, falsos alarmes, eles podem chegar a acontecer. A equipe deve saber como verificar a situação antes do procedimento de emergência, antes que cause pânico, né? Identificar um falso alarme. Tudo bem? E voltando sobre controle de acesso, né? Que são, no caso de catraca, né? Na catraca eletrônica, na entrada principal, que só libera a passagem após a apresentação de um cartão de identificação válido, biometria, reconhecimento facial, entre outros tipos de identificação, né? Portas com travas magnéticas ou elétricas, sistemas de registro eletrônico de visitantes. Esse tipo de sistema, eles aumentam a segurança ao dificultar o acesso não autorizado e fornecer registros precisos de entrada e saída. Mas, no entanto, né, exigem um investimento inicial, manutenção regular e para a realidade do Nordeste, aqui onde a gente mora, né, não é uma realidade ainda, né, pra gente isso aqui. E, claro, alguns lugares tem, outros não tem, mas na maioria não tem. Tudo bem? Certo? E vamos aqui para observação, né? Técnicas de observação e patrulhamento. A observação e patrulhamento, né? Essa técnica, ela constitui a base da vigilância humana, né? Proativa e no ambiente escolar. Enquanto a tecnologia ela oferece ferramentas importantes, a capacidade do vigia, né, de observar atentamente o ambiente e identificar anomalias, realizar rondas, e continua sendo insubstituível para a prevenção precoce de riscos, certo? A observação sistemática ela é fundamental e ela difere da visão simples casual. Ou seja, uma observação sistemática, onde você tem ali o seu olhar ativo, onde você sabe onde está cada coisa, onde você sabe de tudo, onde você tem noção de tudo que está acontecendo, ela é muito melhor da visão casual, que você bateu o olho, o vulgo bateu o olho e não aconteceu nada, tá bom, certo? E vamos lá. E trata-se de todo um processo deliberado, né, e metódico de prestar atenção ao ambiente, às pessoas e às suas interações, certo? Com um objeto específico, identificar potenciais ameaças, violação de normas escolares. Tudo isso requer uma concentração e um conhecimento, né? E, acima de tudo, uma disciplina sobre o que você está fazendo. Uma técnica importante é a varredura visual. Varredura visual, certo? Que envolve mover os olhos de forma organizada para cobrir todo o campo de visão.
Geralmente, de um lado para o outro, de perto para longe, isso evita a visão de túnel, né? Que é a visão, uma visão focada. Onde o foco excessivo em um ponto vai impedir a sua percepção de outros eventos importantes, né? Ou seja, você tem que ter aquela visão periférica, tudo bem? E a varredura, ela deve ser praticada constantemente, tanto em postos fixos quanto durante as rondas, certo? Ok? Outra coisa, né? A capacidade de interpretar a linguagem corporal. Pessoal, o ser humano, ele sempre demonstra o que ele está prestes a fazer ou o que ele está sentindo, né? Então, a capacidade de interpretar uma linguagem corporal é uma ferramenta poderosa, por assim dizer, né? Da observação. Ou seja, uma postura defensiva, uma postura agressiva, gestos ameaçadores, expressões faciais de raiva, medo, invasão de espaço pessoal ou de outros, tentativa de ocultar o rosto com capuz, né? Ou tapar o rosto com um objeto que pode indicar um problema potencial, né? O vigia, ele tem que saber reconhecer esses sinais, certo? Mas também para evitar conclusões precipitadas, né? Geralmente para evitar conclusões precipitadas baseadas apenas na linguagem corporal. Não é porque aquela pessoa está vestindo isso que isso ela vai ser um potencial infrator, certo? Não. Mas você, quando o seu papel de vigia, você tem que estar de olho nisso e você saber identificar tudo isso, certo? Pessoal, como mencionado anteriormente, né? O, o planejamento de rondas, ele é essencial, né? E ele deve cobrir todas as áreas, especialmente áreas vulneráveis, um mato mais alto, um local sem iluminação, né? E ele deve seguir rotas e horários variados, nunca num horário padrão, nunca num horário sempre pré-definido, sempre em horários variados. Hoje eu patrulhei às 9 da manhã, amanhã eu vou patrulhar às 7h30 e depois às 10, sempre em horários variados, para, novamente ressaltando, né, evitar previsibilidade, né? Você não vai ser um alvo previsível para caso haja algum infrator mal intencionado, certo? E não deve ser uma caminhada, apenas uma caminhada distraída, né? Mas tem que ser um exercício de observação, ou seja, você tem que estar constantemente ali com a sua observação aguçada, certo? E vamos para o próximo slide, né? Que é o monitoramento de comportamento e identificação de sinais de alerta, certo? Pessoal, o monitoramento de comportamento e a identificação de sinais de alerta, eles representam uma dimensão mais sutil, por assim dizer, sabe? Mais sutil e complexa do vigia escolar. É focado em perceber mudanças ou padrões comportamentais em indivíduos que possam indicar um sofrimento pessoal, por exemplo, numa época mais atrás, não sei se hoje em dia ainda é assim, adolescentes que ficavam se cortando. Você identifica isso, que é risco de automutilação, né? Uma ideação suicida, um potencial para violência contra outra pessoa, certo? Esse tipo de monitoramento, ele não se baseia apenas na observação direta de ações, mas na percepção de mudanças ao longo do tempo e na compreensão do contexto social, e tanto social quanto emocional de alunos, professores, servidores, de todo o ambiente escolar, né? Ou seja, isso vai requerer uma sensibilidade maior, né? Um discernimento e uma forte colaboração tanto entre o vigia, professores, orientadores, o pessoal, psicólogos escolares, né? Se tiver, né? Em algumas tem, em outras não. E em alguns casos até a família daquela pessoa que você identificou como um potencial risco, certo? Existem alguns mais de alertas comportamentais que eles merecem uma atenção, né? Que são mudanças drásticas
uma mudança inexplicada no comportamento habitual, seja do aluno, professor, ou de qualquer pessoa que esteja ali no meio, né? Que é, vamos dar um exemplo de um aluno, né? Que é um aluno que é muito extrovertido, um aluno que ele é muito alegre, passa uma energia muito boa, ele se torna, do nada, fica ali mais recluso, mais isolado. Um aluno calmo, que ele passa agora a apresentar muita explosão de raiva, né? Ele fica muito raivoso do nada. Ou um aluno com bom desempenho acadêmico, né? Que tem muito boas notas, um bom aluno, do nada ele mostra um desinteresse pelos estudos e é, acarreta na piora do desempenho dele, né? Sinais de sofrimento emocional persistentes, né? Tristeza profunda, choro frequente, ansiedade, desesperança, uma irritabilidade, uma série de fatores, né? Que você consegue identificar, né? É, ok? Vamos lá, cadê? Ou seja, e qual vai ser o seu papel nisso, né? É fundamental ressaltar, né, que por mais que a presença de um ou mais sinais não significa necessariamente que o aluno ele é um perigo iminente, mas ele é algo para se ficar de olho, ele é algo para ficar ali na cabeça, para você pensar, ficar em alerta, né? Colocar aquela exclamação na sua cabeça para ficar em alerta. Mas muitos desses comportamentos também eles podem ser manifestações de problemas de saúde mental, uma dificuldade familiar, uma dificuldade em casa, ou pode ser até mesmo, em alguns casos, né, em escolas que tem muito adolescente, a fase da adolescência. Pode ser isso, como pode ser outra coisa maior, mas é algo para você no seu papel de vigia, você ficar com aquela pedrinha na cabeça para ficar atento sobre naquele indivíduo ali, certo? E o objetivo do monitoramento não é rotular, colocar um rótulo naquela pessoa e estigmatizar, né, essa pessoa, mas é identificar aqueles que podem estar precisando de ajuda ou precisar de um suporte, ou até mesmo você ficar em alerta sobre essa pessoa vir a se tornar alguém, uma pessoa perigosa ou uma pessoa que venha a correr algum tipo de risco de vida. Compreendem? E o papel de vocês, né, nesse processo é principalmente de observador, um observador atento e um comunicador, certo? Por circular ali em diferentes ambientes, e interagir com os alunos de forma menos formal, né, que os professores, o vigilante ele percebe mudanças de comportamento na maioria das vezes, certo? E pronto, acho que agora a gente vai para o intervalo, né, Eva? Alguma dúvida, pessoal? Até aqui? Pessoal, alguma dúvida? Perguntas? Tô entendendo. Perfeito. Pronto. Pronto, mas para quem não. Depois, daqui a pouco, né, quando terminar a aula e a gente encerrar tudo, eu vou enviar um material com tudo completo que eu falei tanto no primeiro dia quanto eu falei hoje para caso tenham dúvidas, vocês venham consultar esse material. Já enviei o slide e se posteriormente ainda tiverem alguma dúvida, né, eu estou aqui à disposição para tirar a dúvida de vocês. Vocês podem falar comigo tanto no meu número do WhatsApp ou podem pedir meu número para Eva, eu vou responder a dúvida de vocês, tá bom? Então agora que a gente vai entrar no intervalo, pessoal, já são 8h30, de 10 minutinhos. É 10 minutinhos? Certo? Ok, certo. Pronto. Então, nesses 10 minutinhos, a gente volta, a gente volta com a aula, tá bom? A gente vai voltar com a atividade.
Alô, pessoal? Eu não sei pra vocês, mas pra mim aqui não tá saindo nada, assim, não tá sem áudio algum, não tô ouvindo nada. A gente está em intervalo, tá bom? A gente volta às 8h40, tudo bem?
Pronto, pessoal, vamos lá? É Alessa, né? Pessoal, todo mundo conseguiu fazer a atividade que foi enviada hoje cedo? Pronto, Alessa, faz um favor para mim. Eu deixei a atividade no meu outro computador. Tu consegue colocar a atividade na tela aqui, por favor? Por gentileza? Tá, tá bom. Pronto, obrigado, viu? Tá, vamos lá, pessoal. Pessoal, essa primeira questão, o que é que vocês marcaram? Vamos lá. Sobre os quatro pilares que estruturam um plano de segurança escolar eficaz. Assinale a alternativa que apresenta todos corretamente e na ordem adequada. O que é que vocês marcaram nessa questão aqui? C? Isso, vamos lá. Pessoal, a letra A, ela tá incorreta, certo? Porque o monitoramento, né? Tá ali, tem monitoramento. E monitoramento não é um dos quatro pilares estruturais definidos, certo? Tudo bem? A letra B, né? Tá incorreta também. A ordem correta, ela tinha que começar com a prevenção e não com preparação. Pronto, tudo bem? E para quem marcou a correta, sim. A correta é a letra C, porque está falando no texto, né, claramente os quatro pilares que são prevenção, que é impedir que o problema ocorra, a preparação, que seria treinar e planejar ações, a resposta, que é agir durante a emergência, e a recuperação, que é retomar a normalidade após o incidente, ok? E essa letra D está incorreta porque tem planejamento, certo? Planejamento, ação, reação e recuperação. É genérico e não segue os termos técnicos utilizados. Na segunda questão, o que é que vocês marcaram?
C também? Tá, vamos lá. Ah, no contexto dos protocolos de resposta à emergência, a prática do confinamento, lockdown, é recomendada principalmente em letra A, casos de vazamento químicos em laboratórios. Errado. Vazamento químico, ele vai exigir a evacuação e não o confinamento, ok? A letra B diz incêndios em áreas externas à escola, que também é errado, porque incêndio também demanda uma evacuação imediata. A letra C é a correta, porque no texto que está falando, né, lockdown é uma resposta indicada contra ameaças humanas diretas e violentas dentro da escola. Tudo bem? E a letra D, ela é incorreta, né? Porque simulados de evacuação não determinam um confinamento. São procedimentos distintos, por assim dizer. Ok? Na terceira aqui, na terceira questão, né? O uso do protocolo correr, esconder-se e lutar, que é do inglês run, ride, fight, é mais adequado para o que vocês colocaram nessa, na terceira. Letra D? Bom, vamos lá. A letra A. A letra A está incorreta, porque em princípio de incêndio, né? O protocolo é evacuação e não o enfrentamento, certo? Na letra B, a letra B diz ocorrência de agressões físicas entre alunos. A letra B está incorreta porque agressões comuns entre alunos não exigem uma mediação ou uma contenção não e não um enfrentamento armado, ok? A letra C, ela também está incorreta porque ela diz ali ameaça de bomba em ambiente escolar. Que é incorreto, né? Porque a ameaça de bomba, ela vai exigir um outro protocolo com uma evacuação e uma notificação das autoridades, né? Da polícia, para que elas venham ao local e determinem quando vai ser seguro adentrar de volta no local. E a correta, né? Que é a letra D, que onde o protocolo de correr, esconder e lutar é um padrão internacional para um caso de atirador, né? Tipo, onde alguém dentro da escola, no caso de um intruso, certo? Vamos aqui para a quarta questão. Certo. Vamos lá. Em relação ao controle de acesso escolar, assinale a afirmativa incorreta. É a incorreta essa aqui, o que vocês marcaram? Letra C, letra C. Vamos lá. A letra A diz: visitantes devem portar crachás visíveis durante a sua permanência. Certo? É uma verdade, né? Porque os visitantes eles devem usar crachás recomendados, porque é uma prática recomendada não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ok? A B fala que pais que buscam alunos fora do horário, eles devem ser identificados. O que também está errado, né? Porque os pais, eles devem se identificar quando buscam alunos fora do horário, apenas fora do horário, certo? E a letra C, né, que é a incorreta, que é no caso, a certa, a resposta certa, ela é incorreta porque mesmo com câmeras, portões secundários, eles devem ser fechados e controlados fisicamente, pois uma câmera não vai impedir a entrada de ninguém, certo? E a letra D, ela está correta, porque os prestadores eles devem ser registrados e acompanhados. Os prestadores de serviço eles vão ser acompanhados e vão ser registrados tudo que fizeram, a entrada e a saída. Tudo bem? Que a marca a letra C estava correto. Vamos lá. Na quinta questão. O uso de sistemas de ronda eletrônica, bastões ou aplicativos permite. Qual vocês marcaram na 5? Letra B, letra B. Tá, vamos lá. A letra A, ela tá incorreta,
Ela diz: utilizar rotinas fixas para que os alunos saibam quando evitá-lo. O que está errado, porque a... Calma, que eu me confundi na questão. Ah, pronto, é 5. Substituir completamente o vigia em áreas automatizadas. O que está incorreto, porque a tecnologia ela não substitui o vigia, mas complementa o seu trabalho. Esse é o adendo, porque a tecnologia ela não vai substituir e sim complementar o trabalho do vigia. A letra B é a correta, certo? Ela diz concentrar-se apenas nas áreas internas. Não, calma, estou na 6. Monitorar horários e locais percorridos nas rondas, aumentando a fiscalização na rotina, que é correta, né? Porque os bastões eles vão registrar os horários e locais de ronda, comprovando o cumprimento da rotina, certo? E a letra C, reduzir a necessidade de rondas noturnas, que é incorreto, porque não reduz necessidade de rondas noturnas. Elas podem até aumentar conforme o risco e o risco local, se for para determinado. Então, as rondas elas não vão diminuir em período noturno. Então, tá errado. E a letra D, registrar apenas ocorrências de vandalismo e furtos. E que é o que é incorreto, né? Porque o registro ele não se limita apenas ao vandalismo e a furtos. Ele abrange qualquer tipo de anomalia, qualquer tipo de evento inadequado que ocorra. Tudo bem? Vamos para 6. Quando se trata de rondas preventivas, o vigia, eu errei aqui, eu coloquei errado, é o vigia, né? Quando se trata de rondas preventivas, o vigia deve, letra A, utilizar rotinas fixas para que os alunos saibam quando evitá-lo. O que é errado, né? Porque as rondas, quando se tornam previsíveis, elas vêm a se tornar uma falha grave, pois permitem que os infratores eles tenham um local, um horário e local exato para poder ir quando o vigia não está vigiando, pois eles vão saber que o vigia sempre patrulha no mesmo horário, ok? A letra B. A letra B diz concentrar-se apenas nas áreas internas da escola. O que está errado, né? É incorreto, porque as áreas externas e isoladas, elas são prioritárias justamente por serem vulneráveis. Essas áreas elas vão ter essa vulnerabilidade na cara, certo? A letra C reduz a necessidade de rondas noturnas, certo? A letra C é a correta, todo mundo marcou C? Bom, todo mundo marcou C. Porque é correto porque essa é a estratégia ideal que inclui uma variação e um foco principalmente em áreas críticas. Tudo bem? E a letra D, realizar rondas apenas no início e no fim do expediente. Voltando a ressaltar que é errado porque as rondas elas devem ocorrer em diversos momentos, não apenas no fim e no início do expediente. Certo? Vamos lá. Vamos para 7. Sobre o uso de tecnologias de monitoramento, né? O CFTV, que é as câmeras de segurança, alarmes, controle eletrônico de acesso, é correto afirmar? Ou vocês marcaram o que nessa sétima questão? Letra C. Acho que todo mundo marcou C, né? Vamos lá. A presença das câmeras, ela se torna desnecessária a atuação do vigia, certo? O que está errado, né? Porque a tecnologia, ela não substitui um profissional da segurança. A B. As imagens gravadas só podem ser acessadas com autorização judicial. O que é errado, porque a escola ela pode acessar as imagens sem ordem judicial, desde que esteja dentro dos limites legais da escola e da lei, ok? E a letra C, a correta. A tecnologia deve complementar a vigilância humana e não substituí-la. O texto onde isso tá bem claro, né, que onde fala que a tecnologia ela deve ser integrada ao fator humano, ou seja, esse fator humano e tecnologia, eles devem andar em conjunto para que a segurança, o plano de segurança, para que tudo venha a ter
uma boa eficiência e possa funcionar da maneira adequada, ok? Letra D. O CFTV pode ser instalado em banheiros e vestiários desde que sem áudio. O que é incorreto, porque por questões de privacidade e questão de ética, é proibido instalar câmeras em locais como banheiros, vestiários, por uma clara violação de privacidade. Ok? Vamos para 8. Vamos lá. Em uma situação de evacuação, qual das medidas não deve ser adotada? Qual dessas aqui foi escolhida de vocês? Isso aqui vai ser a incorreta. Letra C. Vamos lá. Letra A. Evacuar com calma, utilizando as rotas sinalizadas. A letra A é uma alternativa correta, né? Porque a evacuação com calma e o uso de rotas sinalizadas é uma parte do protocolo do plano de segurança, ok? A letra B, fechar portas e janelas ao sair sem trancar. Correto também, pois fechar portas e janelas sem trancar ajuda a conter o fogo, a conter o incêndio, né? E a C, que é a incorreta, ela fala retornar ao prédio ao ouvir o alarme cessar. O que vai ser vir a resposta certa da nossa questão, porque é proibido retornar ao prédio até liberação expressa das autoridades, ok? E a letra D fala realizar a contagem dos presentes no ponto de encontro, ok? Que também está correto, porque sempre é realizada uma contagem no ponto de encontro, que é pré-estabelecido anteriormente, certo? E na 9 qual vocês marcaram? Progress. Que vocês marcaram 9. Letra C. Passa para 9 por favor. Obrigado. A 9 ficou cortada, não foi? Tá, vamos lá, a 9. Vamos lá. Segundo o plano de segurança, a recuperação pós-incidente inclui. Vocês marcaram a C, certo? Letra A. Adicionar a polícia. Acionar a polícia para conter o agressor, que vai vir ser a opção incorreta, né? Porque acionar a polícia é uma parte da resposta e não da recuperação em si. A letra B. Reforçar os alarmes de incêndio para evitar reincidências, que também vai ser incorreto, porque ações de prevenção, como reforço de alarmes, isso tudo pertence à fase anterior, né? À fase de prevenção. A letra C, que é a correta, a recuperação envolve, é, letra C, apoiar emocionalmente a comunidade escolar e revisar protocolos. A letra C, ela está correta, é a alternativa correta, porque a recuperação, ela envolve apoio psicológico, reparos físicos e análise crítica dos protocolos, ok? É a opção correta, a letra C. E a letra D, né, ela é incorreta, enviar relatório sigiloso apenas para a direção. Errado, porque a comunicação com a comunidade ela deve ser ampla e ela não pode ser restrita apenas à direção. Ela tem que ser uma comunicação para todo mundo naquele meio escolar ou naquele ambiente de trabalho. Tudo bem? E na 10 qual foi que vocês marcaram? A 10 marcaram B. Vamos lá. A comunicação preventiva na segurança escolar, letra A.
deve ser utilizado apenas após a confirmação de incidentes graves. O que não é certo, né? Porque a comunicação ela deve ser imediata assim que houver algum indício ou algum risco, ok? A letra B que está correta, o texto, né? Principalmente o texto, o que eu falei anteriormente. Eu destaquei, né, a importância de canais confidenciais de denúncia, ok? E a letra C, ela está incorreta porque ela diz que só deve ocorrer por meio de rádio entre os vigilantes, o que é errado porque a comunicação, ela não deve depender apenas exclusivamente de rádios, há vários outros meios de comunicação. E na letra D, né, ela exige supervisão policial obrigatória para qualquer registro informal, o que é errado também, né? Porque não é exigido supervisão policial para registros internos de segurança. Tudo bem? Então, quem marcou B tá certo. Ô, Alessa, pode desmutar eles, por favor, para a gente ver se eles têm alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida, pessoal? Não, não. Tudo certo. Podem ligar os microfones agora, pessoal. Pronto, professor. Pronto, pessoal. Quem quiser falar alguma coisa agora, agora é o momento. Eu deixei esse tempinho, essa hora restante de aula para poder conversar com vocês, para tirar dúvidas, conversar sobre, citar exemplos. Então, quem quiser falar, pode falar aí, liga o microfone e pode falar que a gente discute aqui Para mim tá tudo o que vocês certo, tá quiserem. tudo claro. Tudo claro? Maravilha. Pronto. Pois eu vou mandar esse mais um material. Vou enviar. Acho que o slide já foi enviado no grupo, certo? Se não me engano. E eu vou pedir para a Alessa enviar de novo o slide, para todo mundo ver de novo. E eu vou mandar um material de meio com uma descrição explicando o slide inteiro para vocês, um material de apoio para vocês, para quando vocês forem ver o slide. Tudo bem? Tudo bem. Eu peço por gentileza para Beleza, quem ok. não assinar a frequência, assinar. Eu coloquei aqui no chat. Então, se não tem nenhuma dúvida, né? Se ninguém quer falar nada no momento, então a gente pode estar finalizando por aqui, né? Pode. Pronto. Sim. Pode sim. Tranquilo. Então, tranquilo. Pronto. Então, Ok. assinem a lista de frequência aí, quem não assinou ainda. Vai ter outra aula fora essa ou não? Ei, Ou essa é a última? Eu creio que essa é a última, sim. Ok. Do cargo de vocês, essa vai ser a última, mas a gente vai avisar no grupo. Ok. Ó. neste encontro na lista de A lista de frequência tem um link. Só é clicar no link e preencher lá. Envia novamente no chat para o pessoal que não viu. No caso, o Fernando, ir aqui e lá para o link.